pessoal, dando continuidade às apresentações do segundo Congresso no Brasil Ferroviário. Primeiramente eu queria agradecer o convite desse segundo Congresso no Brasil Ferroviário. No ano passado eu não pude estar presente, fui convidado, mas não pude estar presente. E aí eu queria agradecer ao Lucas e agradecer vocês também, porque se não houver a adesão de vocês também, vocês não dão oportunidade para as outras pessoas poderem participar também. Eu e o Lucas já estamos aí há algum tempo já nessa divulgação, principalmente de trabalhos voltados para o enriquecimento da ferrovia, e aí a gente já vai dando continuidade, né, para esse desenvolvimento da ferrovia. Hoje eu trouxe aqui a aplicação de melhores soluções e elementos de fixação de equipamentos críticos da via permanente da ferrovia, e ao longo da apresentação a gente vai apresentando alguns conceitos e alguns elementos aí que vão auxiliar o desenvolvimento da ferrovia. Eu sou o Rafael Macedo, sou mestrando em Engenharia de Transportes pelo Instituto Militar de Engenharia, sou graduando em Engenharia Ferroviária e Metroviária, formo agora na metade do ano, lá no Instituto Federal Sudeste MG, lá no Campo Santos Dumont, aqui próximo a Juiz de Fora. Eu sou economista, sou técnico mecânico, sou diretor de conteúdo da revista Ferrovia em Foco, juntamente com o Lucas. Na ferrovia também eu sou colunista da Coluna Rosa, né, para quem não conhece ou para quem já conhece também. É uma coluna que entrevista mulheres que estão desempenhando atividades importantes aí na ferrovia, com quebra de paradigmas, trazendo soluções inovadoras, trazendo mais informação e contribuindo também para o crescimento da ferrovia. Eu sou pós-júnior da Evidência Júnior, uma empresa júnior que foi criada inclusive por mim e por outros colegas lá no Instituto, para desenvolver projetos, desenvolver soluções voltadas principalmente para a ferrovia, e também instrutor de alguns cursos de treinamentos voltados para a ferrovia, né, que essa empresa júnior também ela fornece esse tipo de treinamento. E aí hoje eu vou apresentar uma breve introdução para vocês, uma revisão teórica do trabalho, as justificativas, alguns conceitos, soluções, resultados esperados e uma conclusão, né, do que a gente está pretendendo atingir com a divulgação desse trabalho. E aí, dentro da introdução, pessoal, esse trabalho ele vem principalmente para trazer uma revisão bibliográfica e apresentar um embasamento teórico que é muito escasso na ferrovia. Muito se busca informação para a busca de solução na ferrovia. Geralmente a gente consegue algumas literaturas externas, né, em inglês, em outras línguas. Eu particularmente, ao fazer a pesquisa nesse tipo de ação, né, que eu estou pesquisando, eu tive muita dificuldade em encontrar materiais que vão trazer conceitos importantes, assuntos relacionados ao tipo de estudo que eu estou promovendo. Não vai ser só nesse estudo que eu estou realizando, mas isso daí é uma opinião unânime, né, e a gente vem trazendo essa questão, né, dessa necessidade de uma criação de uma bibliografia, né, para que as futuras gerações possam utilizar, né, reinventar, remodelar e melhorar ainda mais as propostas de soluções e desenvolvimento da ferrovia. E aí o meu trabalho, né, ele está voltado para a utilização de elementos de fixação de equipamentos críticos da via permanente da ferrovia, né, e tem como foco os componentes de tala de junção e AMV parafusados. E dentro desse trabalho, né, foi feito uma revisão teórica, né, as principais fontes que eu pesquisei são essas 4 fontes, né, que são fontes base para fundamentar
né, e para dar todo um contexto, né, para poder trazer esses elementos e fazer essa ligação, né, justamente por essa dificuldade de encontrar, né, assuntos relacionados. Então eu tive que buscar um pouco do que é utilizado hoje na ferrovia pelo pessoal de campo, pelas concessionárias, e aí eu trouxe o manual de inspeção em MVs da Supervia e também trouxe algumas normas que são utilizadas na MRS, o Forange 018, o Forange 062, o Pop Eng 2006 e o MN Eng 2006, que é divulgado no YouTube, em treinamentos que são feitos lá na MRS, já lá na Supervia. Esse manual, ele possui uma cartilha, né, para questões de manutenção ao longo dos tempos, né, de frequência, né, de acordo com o planejamento do controle de manutenção da Supervia, para poder manter, né, a via permanente em constante utilização. E aí alguns conceitos que eu trouxe de 2 trabalhos acadêmicos, que são a análise de desgaste de aparelho de mudança de via utilizando sensores de perfil a laser. Eu não vou aprofundar muito essa questão, né, de sensor de perfil a laser, porque o que encontrei lá que foi mais interessante para mim foram alguns conceitos que vieram para enriquecer, né, de forma conceitual o trabalho. E trouxe também um modelo de dinâmica de vibrações em diferentes tipos de solos próximos a linhas férreas. Esse trabalho ele já trabalha com uma questão de influência da vibração em edificações. Então eu vou trazer alguns elementos que também e alguns conceitos utilizados no trabalho. Eu vou fazer esse link entre essa produção de desgaste, de vibração na via permanente em si. E a justificativa, por que do MV, por que talha de junção, né? Os MVs eles sofrem constantemente severos ataques das rodas em circulação e principalmente o trabalho ele vem para evitar a fadiga, desgaste prematuro do MV, aumentar a segurança, melhorar, né, a economia ou ter a economia da manutenção dos aparelhos, da operação em si, né, diminuir as intervenções, aumentar a confiabilidade dos sistemas e diminuir as restrições de velocidades ao longo da vida, provocadas principalmente pela questão do MV e tala em si. Tá joia? O objetivo seria estimular o mercado a oferecer fixadores testados e aprovados pelas normas legais em diversos ambientes, que vai garantir uma alta confiabilidade, uma interface roda-trilho, né, mais perfeita, sobre a influência da vibração, principalmente. E aí, aqui, alguns conceitos, né? O conceito de EMV, de acordo com o Brina, né, e é um conceito bem enxuto, tá? O aparelho de mudança de via ele é um dispositivo capaz de permitir a passagem do material rodante da linha principal para uma linha secundária ou vice-versa. Então seria basicamente, né, a mudança de direção, quando você vai deslocar de um ponto. Você tem 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto C, né? Quando você precisa deslocar de um ponto A a B, se você vai considerando ele como linha principal, por exemplo, você vai utilizar a via principal, né? Um ponto C, por exemplo, você vai ter que fazer, né, essa mudança, essa confluência, vamos dizer assim. Aí você já vai ter que utilizar um MV para poder direcionar para aquele ponto onde você quer chegar. E um outro
conceito importante também seriam as cotas de salvaguarda, né, que são medidas padronizadas que vão permitir a interface material rodante com a via, né, e ela possui restrições construtivas do AMV, né, sem qualquer impacto ou atrito anormal. Então você tem esses dois conceitos que são trazidos aqui nesse trabalho do AMV e das cotas de salvaguarda, que eu considero que são conceitos importantes. E aí, dentro do conceito de AMV, vou mostrar para vocês que o AMV ele é dividido em 4 segmentos. Primeiro seria a grade de agulha, né, que é constituído por 2 agulhas ou chaves, né, que seriam a porta de entrada, vamos dizer assim, do AMV, né, onde você vai sofrer esse direcionamento, onde é o primeiro contato entre a roda e o trilho, né, ou a agulha. O aparelho de manobra de máquina de chave, as placas deslizantes, a placa bitoladora que vai manter a bitola, a placa de soleira, os tirantes, a barra de conjugação e as escoras laterais que vão fornecer a estabilidade. E aí é importante eu citar aqui também no trabalho que eu estou utilizando aqui o AMV simples. A gente tem diversos outros tipos de AMV de bitola mista, né? Tem um AMV de bitola métrica, AMV de bitola larga. O de bitola métrica seria a questão da bitola, a distância entre os boletos terem 1 metro. Ao de bitola larga, a distância entre os boletos ter 1.600 milímetros. O MV misto, ele vai ter um terceiro trilho, então ele vai contemplar a passagem de material rodante em bitola métrica e em bitola larga. Mas por que eu trouxe o MV simples? Né? De uma forma mais didática, vai facilitar eu mostrar para vocês que o simples, ou melhor, o que possui menos componentes, ele já possui uma quantidade muito grande de elementos de fixação. A gente pode observar aqui, por exemplo, nesse componente, nesse AMV, né, nessa grade da agulha, por exemplo, olha só quantos elementos de fixação, ou melhor, quantas porcas possuem ao longo dessa seção apenas do AMV. Nós temos aqui porcas que vão fixar a agulha, o coice de agulha, as placas, né? Temos porcas aqui que vão possibilitar a bitoladora, né? Ou a cota de salvaguarda de manter essas medidas sempre no mesmo padrão ou na mesma distância ou na mesma escala, vamos dizer assim, e ainda dentro também, né, da chave, da máquina de chave, também tem outros elementos também de fixação, né, outras porcas que vão determinar a manutenção, né, das cotas de salvaguarda, que eu vou mostrar posteriormente para vocês. Então, só recapitulando, o objetivo de utilizar o AMV simples é para mostrar que, mesmo simples, ele já possui diversos elementos de fixação. Então, se ele for misto, ele vai ter mais elementos. A gente pode considerar que há ainda uma necessidade de uma preocupação ainda maior em manter esse monitoramento e essa manutenção em melhores condições, tá joia? Então começamos com a grade de agulha, aí vamos para a segunda seção, que seria a grade intermediária, que são as que possuem, né, as placas de apoio do coice de agulha, onde você vai fazer a articulação
né, das agulhas. Então esses elementos são extremamente importantes para que a agulha ela tenha um movimento regular. As placas gêmeas que vão ligar, vai passar a ligar aí os trilhos que vão fazer as confluências, vamos dizer assim. É o trilho de ligação reto e o trilho de ligação curvo. Então seria essa grade intermediária, seria essa segunda parte aqui. Então o coice de agulha fica localizado nessa região, e o trilho de ligação curvo, né, seria os que vão fazer a mudança de posição do material rodante. E aí uma terceira seção seria a grade do jacaré, que é composto pelo jacaré, 2 contratrilhos, fixação por placas especiais também. Na foto a gente pode observar aqui o jacaré, as placas que ficam embaixo, a fixação por placas especiais, e aí ainda tem um contratrilho também que vai direcionar ou vai obrigar, né, a roda, né, o rodeiro a seguir aqui aquela trajetória direcionada pelo AMV. Vai manter a linha principal, vai manter a linha secundária. Então o contratrilho ali ele é extremamente importante para que não haja fuga, né, do contato roda, trilho, friso, né, na região do jacaré. E aí a grade final, que já é um elemento, né, já saída do MV, seja lá qual for a via, a principal ou a secundária, então já é uma seção, né, que você já vai estar, vamos dizendo assim, alcançando a via permanente em si. Então nós temos nela a placa de apoio, o trilho normal dentro dessa divisão das seções do EMV. E aí algumas normas, né, que vêm para regulamentar, vêm para auxiliar a utilização, o dia a dia, né, do trabalho de manutenção, do trabalho de inspeção, do trabalho de construção, no trabalho de desenvolvimento, no trabalho de medidas de cotas e salvaguarda, de geometria, né, os elementos principais. Então são as normas que regem, né, tudo aquilo relacionado ao MV. Aí a gente pode ver, elencar a quantidade de normas que nós possuímos. Vou passar aqui, eu contei, né, de 18 a 20, e essas aqui foram as que eu encontrei dentro da literatura que foi disponibilizado, que é disponibilizada, né, nos meios aí de internet, das normas brasileiras e assim sucessivamente. Então essas normas são as normas, seria aí o direcionamento, né, para que quem trabalha na ferrovia sigam rigorosamente para manter principalmente a segurança, a confiabilidade, a economicidade e assim sucessivamente, né, de todos, ou aqui, né, eu mostrando para você, da maioria dos componentes que compõem essas seções do MV. Né? Nós temos lá a parte de máquina de chave, a chave elétrica em si, aí as normas elas vêm contra trilho, né? A lista multilíngue de termos equivalentes, né? Às vezes uma concessionária utiliza um certo conceito ou chama um certo elemento de uma forma e outra de outra, mas existe uma norma que prevê uma uniformidade, um padrão para que você nomeie aquele componente ou aquele elemento lá dentro do EMV, tá certo? E aí um outro conceito, né, e mostrando de forma mais prática a questão das cotas de salvaguarda, o que seria
né? As cotas de salvaguarda são as medições e as tolerâncias que são apresentadas ao longo da montagem da constituição, né, do OMV. Existem normas, existem metodologias que vão determinar esses tipos de medição, né? Por exemplo, na questão da folga de livre passagem, essa medição ela tem que ser feita a uma distância de 38,1 milímetros ou 1,5 da ponta de agulha, e a partir daí você vai fazer a medição lá da distância entre a agulha e o trilho, e aí sucessivamente você vai tendo que cumprir, né, todos esses requisitos dentro daquilo que a sua concessionária, a sua empresa, né, ela determina dentro das cotas de salvaguarda. Essas cotas de salvaguarda são calculadas com base nos valores que constam na IS 156, inspeção visual dimensional de rodas, né, utilizando o calibre ARS 630, W 601A do material rodante. E aí vem diversos elementos, na questão de trilho, questão de banda de rolagem, questão de rodeios, questão de bitola, e aí vem todas aquelas normas que eu passei no slide anterior para você, nos slides, né, que foram 2 slides. Então, cada concessionária, na verdade, existe, né? Existe a norma principal, mas aí existe alguma diferença de tolerância de concessionária para concessionária, tá certo? E aí, né, por exemplo, dentro da Supervia, que foi o material que eu pesquisei, as cotas de salvaguarda deles, né, exige uma certa tolerância, né, que temos aqui com essa coluna em amarelo, e as medidas normais. E aí vai variar dentro da bitola métrica e dentro da bitola estreita, de acordo com cada ponto de medição, cada padrão de medição ao longo do AMV. Então nós temos aqui, por exemplo, o ponto A, né, seria a bitola na ponta de avanço da agulha, então seria, né, na entrada do AMV, vamos dizer assim. Então lá dentro da bitola larga, né, seria 1.600 milímetros, mas aí há uma tolerância de menos 10 a mais 20 milímetros. Então, né, existe essa tolerância dentro das cotas de salvaguarda. Existem os padrões principais, né, das medições, e essas tolerâncias elas são e tem que ser rigorosamente seguidas para quê? Para que você tenha uma confiabilidade daquele equipamento, aquele aparelho ali de mudança de via. E aí a gente já vê aqui, né, por exemplo, na bitola estreita já exige uma outra tolerância. Dentro da bitola, na entrada da ponta de agulha, por exemplo, as tolerâncias elas vão, né, diminuindo. Então, quer dizer, você tem que ir aumentando a segurança, ali você tem que ter uma padronização daquela bitola ali. Por quê? Porque se você fugir muito dessa padronização, toda vez que a roda tocar, né, a ponta da agulha ali, vai ter aquele choque. E aí você vai ter pode ter, né, alguns danos, calo de roda, uma vibração excessiva, desgaste maior de trilho, da ponta de agulha também, amassamento. E aí imagina ao longo do tempo, né, você vai ter que fazer intervenções muito um espaço muito menor do que aquilo que foi previsto dentro do plano de controle de manutenção, né, da via permanente. E aí eu não vou falar de todas as tolerâncias, de todas as medidas normais, mas
Eu vou dar só uma repassada, né? No caso B aqui, por exemplo. Bitola de entrada da ponta de agulha, na Z, né? Z, o Z1. A distância entre as pontas de agulha de o trilho de encosto. C, C1, D, D1. A bitola ao longo do MV, aqui no C, no D, no D1. Então, essas medidas elas têm que ser conferidas periodicamente. A bitola na ponta de meio do jacaré, já é a parte que é uma parte muito crítica. A proteção de ponta do jacaré lá no F, F1, né? Que aí exige uma atuação, né, muito importante, né, da questão do contratrilho ali, se ele vai atingir ou atacar aquele jacaré ali de forma mais uniforme para diminuir o desgaste nessas seções específicas do MV. A largura da cara do jacaré, que é importante também, a folga de livre passagem pela agulha, que aí seria lá no coice, seria lá na banda de rolagem ali, entre a distância, né, na verdade a distância entre o trilho e a agulha, né, se existe essa passagem livre, se não há empenamento, se não há alguma imperfeição no trilho, seria nesse sentido. Então, essas cotas e salvaguardas elas são extremamente importantes para que se mantenham essas medidas normais e se mantenham ou se encontre as tolerâncias mínimas e máximas aí dentro dessas medições que são feitas ao longo das intervenções, dos controles e dessas manutenções. E aí alguns problemas que podem ser encontrados diante dessa perda de atuação, né, desses elementos de fixação, né, seria a questão da eficiência e da eficácia desses elementos de fixação. A gente pode ver aqui uma folga na barra de conjugação promovida principalmente pelo aperto, seria essa folga mínima aqui, por exemplo, ela pode provocar um aumento, né, dessa cota de medida de entre a agulha e o trilho, essa cota que eu mostrei anteriormente aqui, ó, Z, que é a distância entre a ponta de agulha e o trilho de encosto, pode também interferir na folga de livre passagem da agulha, então provocado por uma simples folga na barra de conjugação. Então, se ao longo do tempo a vibração ela vai interferindo nessa constituição de aperto desses elementos presentes nos AMVs, ao longo de períodos muito curtos, um vai interferindo nas cotas do outro. É uma folga na ponta de agulha, e aí, por exemplo, vai começar a ter um contato excessivo, ou uma batida ou um choque da roda com essa ponta de agulha, e aí esses choques eles vão provocar uma vibração mais excessiva no conjunto, e aí esse conjunto vai afrouxar, vamos dizer assim, e aí é um efeito cascata que vai prejudicar muito a questão de manutenção, a questão de economia e principalmente a questão de operação, né, da via permanente. E aí alguns conceitos, né, segundo Carvalho, um trabalho publicado em 2016, o fluxo de trem, ele induz vibrações que podem afetar os seus ocupantes, no caso de veículo de transporte de passageiros, e o sistema estrutural, o funcionamento de equipamentos também, né? Ele pode afetar ocupantes, né,
E aí a gente já traz um problema muito grande. Por quê? Porque além de afetar os ocupantes, ele vai diminuir a segurança. E a questão, por exemplo, a gente sabe que no transporte de passageiros a carga ela é muito menor. Se for um transporte de carga pesada, essa indução ela é ainda maior. Então ela vai influenciar ainda mais no sistema estrutural, no funcionamento dos equipamentos. Foi o que eu falei lá. Uma simples perda de uma funcionalidade de um equipamento, ele pode acarretar em um prejuízo no sistema, vamos dizer assim, que seria o OMV em si. E aí, com o aumento da velocidade dos veículos, das massas dos veículos, do crescimento do tráfego, as influências das vibrações induzidas pelo tráfego, elas vêm se tornando cada vez mais fortes. Então, e aí vem conceituar ou vem provar, né, a questão do objetivo do trabalho, de oferecer melhores soluções para as fixações de elementos críticos dos MVs da via permanente, né, devido principalmente a essa necessidade de você aumentar essa utilização, né, da via permanente. Então, por exemplo, as porcas normatizadas, né, que são os elementos que são utilizados desde os primórdios lá da ferrovia, ela tem que vir sofrendo ajustes, vir sofrendo melhorias para quê? Para que acompanhe essa necessidade da via permanente. Se você precisa aumentar o seu fluxo, se você precisa aumentar a sua capacidade da ferrovia, nem sempre aquele elemento, aquele componente, ele vai suportar, né, essa carga, esse aumento de carga, esse aumento de velocidade, né? Por quê? Porque ele tem que ser um elemento que vai se comportar na previsão de fadiga, né, de contra a fadiga, dele não falhar. E as vibrações ferroviárias, elas são oriundas principalmente, né, do contato entre a roda trilho da ferrovia, das forças de contato, né, verticais, que a gente sabe que existem lá, entre esse contato roda-trilho, a longitudinal, a transversal, e sendo a carga vertical a que possui a maior responsabilidade pelas vibrações, né, como foi descrito no trabalho de Carvalho também, lá em 2016. Então, a preocupação aqui é essa questão dessa carga vertical, ou seja, provocada principalmente pelo momento da carga e o que isso vai influenciar na confiabilidade desse sistema. E aí, falando-se em vibrações, né, nos trabalhos, essas vibrações elas são apresentadas e são divididas entre dois aspectos. Ela vem sendo apresentado como ondas, né, e essas ondas elas viajam ao longo do tempo, né? Então, a partir do momento que a composição, o trem ou a tabela, ela se desloca ao longo da via permanente, essas ondas elas vão sendo propagadas, né, em direções diferentes, e aí eu vou explicar para vocês. Então, essas ondas elas vão dividir em ondas de corpo ou ondas de volume e ondas de superfície. Nas ondas de corpo ou de volume, elas se propagam no interior da Terra, certo? E elas são primárias ou ondas P ou secundárias ou ondas S. Então a gente tem as ondas de corpo ou de volume,
né? Elas se propagam no interior da Terra e subdividem assim, em primárias e secundárias, ou ondas P ou ondas S, né? Dentro das ondas primárias ou ondas P, né, elas são ondas longitudinais que fazem com que o solo vibre paralelamente à direção da onda. Então, se o material rodante está deslocando em um sentido, essas ondas elas vão vibrando, né, ao longo da direção do deslocamento, vamos dizer assim. Elas são as primeiras a chegar na superfície, pois elas têm uma velocidade de propagação maior. Elas são conhecidas como ondas de compressão e elas têm menores amplitudes. Elas proporcionam aos corpos sólidos elásticos alterações de volume e sem alteração de forma. E as ondas secundárias ou as ondas S, elas são ondas transversais ou de cisalhamento do solo, ou seja, ela vai influenciar ali, ela vai ter aquele deslocamento vertical, né? O solo é deslocado perpendicularmente em relação à direção de propagação. Então, a gente viu lá que as longitudinais elas vão deslocar, né, no sentido da direção da onda ou da direção do deslocamento, e as transversais elas já vão sofrer interferência, né, nessa questão do cisalhamento do solo. Elas são mais lentas que as ondas P, elas se propagam apenas em corpos sólidos. Então, à medida que é deslocado, né, esse material rodante, a gente tem esses dois princípios, né? Então, no secundário ou nas ondas S, ela vai propagar apenas em corpo sólido. Então ela está ali, a onda está se deslocando, mas a partir do momento que ela encontra uma barreira, ela encontra uma edificação, uma estrutura ali, ela já vai sofrer uma outra, né, ou ela vai provocar um outro tipo de interferência ao se chegar naquele corpo sólido. Elas provocam alterações na forma, né, mas elas não têm alteração de volume. A sua amplitude é várias vezes maior, né, ela é muito maior do que as ondas P, porém ela é menor do que as ondas superficiais, que seria outra fonte de vibração, certo? E aí, o que seria, né, a onda de superfície, né? Nós falamos lá das ondas de corpo de volume, né, que é um tipo de onda, e agora a gente vai falar sobre as ondas de superfície. Essas ondas elas se propagam no plano da superfície terrestre, ou seja, aquela que nós sentimos ali, à medida que você aproxima do material rodante que se desloca na via, a gente começa a sentir essas ondas de superfície. Elas se deslocam mais lentamente que as ondas de corpo, mas elas são mais destrutivas devido à sua baixa frequência e à sua longa duração e grande amplitude. Então, e elas são resultantes da interação entre as ondas P e as ondas S com a superfície. Então, essas ondas de superfície são as principais ondas, né, de vibração que nós sentimos propriamente dito. É aquela vibração quando você está próximo da via permanente, quando você observa uma edificação, que você nota que ela vibra, essa onda de superfície, que é a que vai influenciar, né, que é a que a gente traz no estudo, que vai influenciar esses elementos de fixação
quanto à sua funcionalidade, quanto à sua eficiência, sua eficácia nos aparelhos de mudança de via e nas talas de junção. E aí, a gente sabe que a ferrovia ela é considerada uma viga de Euler de Bernoulli, né, os trilhos. Ela é infinita e ela e está sobre uma fundação elástica, né, que seriam os dormentes e os lastros, e o lastro. E o coeficiente de rigidez, né, é Newton por metro quadrado. Então, esse coeficiente de rigidez que está presente nessa viga de Bernoulli ou na ferrovia, né, ela possui um coeficiente em uma escala de Newton por metro quadrado, que vem representar a resistência que o solo tem às flexões. Então, a cada metro quadrado, dependendo da influência de carga com que ele é submetido, você tem essa interação, né, entre o solo e a superfície da superestrutura, que aí vem como os componentes do lastro, o trilho. A gente sabe que o lastro ele vem para auxiliar, né, na drenagem, ele contribui também em parte com essa questão dessa absorção, né, de vibração, mas a gente vem principalmente com o conceito que eu gosto de utilizar muito, que eu acho que é o mais correto, que ele vem como um elemento de drenagem e um elemento também de sustentação da superestrutura, né, da via permanente em si, né, principalmente para a manutenção da geometria da via. E aí o deslocamento do solo, ele é representado por três dimensões. As dimensões em X seria a dimensão U, a dimensão em Y seria a dimensão V e a dimensão em Z, né, a direção vertical seria em W. Eles são avaliados segundo os respectivos eixos coordenados cartesianos x, y e z, em que a superfície do solo é o z igual a zero, né, que seria o ponto de apoio ali da superestrutura, a transição, né, entre a infraestrutura e a superestrutura. Então, o ponto z igual a zero seria essa altura. E aí, dentro do trabalho, foram feitas medições de ou a partir de uma distância de um ponto específico. Então, considerando como essa seta aqui como marco zero, foram feitas medições, né, a 10 metros, a 20 metros, a 30 metros, a 40 metros, entre a interação em que a passagem do trem ou da tabela ou do material rodante naquela via vai interferir naquele ponto. Questões importantes a serem passadas. Foram considerados trens de 80 toneladas, um trilho TR-57, e foram feitas medidas a uma profundidade de 10 centímetros em relação ao ponto Z, né? Ou seja, o Z seria o Z menos 10, vamos dizer assim. Então foram feitas medições ali no solo, né, a questão do cisalhamento, a questão dos coeficientes de elasticidade do solo, e chegou-se a alguns parâmetros feitos principalmente por metodologias matemáticas. Não foram utilizados sensores, não foram utilizados equipamentos de mudança em loco. Então foram feitas medições baseadas em conceitos de deformação do solo, principalmente na questão de deformações
verticais ou deformações de cisalhamento, ou seja, o quanto o solo ele varia ao longo do tempo enquanto o material rodante ele passa pelos pontos, né, determinados dentro dessa medição. No ponto 0, no ponto 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Tá certo? E chegou-se a esses parâmetros, né, e a uma conclusão, né, que o trem trafegando no trilho, ele é considerado uma fonte de vibração, onde a carga dinâmica ela é gerada, e o solo é o caminho por onde as ondas se propagam. E essas ondas são transmitidas até um receptor que possa estar em algum lugar do solo. Então o trem ele fabrica essa vibração, né, e aí não está sendo levado em consideração nem a vibração que é transmitida ou é produzida, né, na funcionalidade dos equipamentos, né, da locomotiva, a vibração que ela já em si ela já produz com a questão de sustentação, questão de suspensão, seria basicamente medido em relação ao contato lá roda-trilho. Então toda aquela vibração que é gerada, ela é transmitida para esse contato entre roda-trilho, e aí foram feitas simulações em diferentes velocidades. Então partiu-se da velocidade inicial de 20 km por hora até a velocidade de 60 km por hora. E aí foram feitas medições dos pontos lá onde nós vimos, né, no ponto 0, no ponto a 10 metros daquele ponto inicial determinado, a uma distância de 20 metros daquele ponto, 30 metros e 40 metros. E aí pôde-se observar que no ponto em si, né, no ponto de referência, as vibrações elas chegaram a um patamar, né, de, por exemplo, a 20 km por hora, de 110 decibéis, e a 60 km até 125 decibéis. E aí, segundo a FTA, né, que é uma federação regulamentadora, Federal Transit Administration, que traz uma norma ou traz conceitos de influência ou capacidades destrutivas com que essas ondas elas podem trazer de deterioração do sistema ou de fadigas em estruturas, né, a partir de 100 decibéis, né, isso daí já pode causar falhas muito significativas, né, em edificações, e à medida que vai se aproximando desse ponto, né, ou melhor, à medida que vai se aproximando a essa medição, né, de 100 decibéis, por exemplo, os efeitos são extremamente drásticos. No trabalho foi convertido o nível de aceleração das vibrações de centímetros quadrados por segundo para decibéis, geralmente ou propositalmente, para que se adequasse ao sistema ou a metodologia, né, que foi utilizada no trabalho. Existem vários métodos diferentes né, dessa terminologia ou dessa unidade, né, para a quantificação do nível de vibração. Então vai depender daquela metodologia que você vai utilizar. No caso, foi utilizado em decibéis, mas de acordo com outras metodologias há necessidade de você utilizar em centímetros por segundo, né? E aí isso daí é mais uma questão, né, conceitual de metodologia mesmo.
E aí, esses deslocamentos horizontais, né, eles vêm para vibrar, eles causam uma vibração, uma oscilação, né, nessas partículas do solo, e esse slag ele vem como uma justificativa ou uma revisão mesmo, né, de que esses deslocamentos horizontais eles vibram, oscilam as partículas do solo lateralmente, afastando e aproximando um ponto do solo da pista ferroviária, que seria essa questão, né, além da questão do deslocamento vertical, existe essa questão desse deslocamento horizontal também, né? Vem afastar e aproximar um ponto do solo da pista ferroviária, e esses deslocamentos também tendem a levantar e abaixar a partícula do solo. Então aqui, nessa imagem, a gente vê um elemento de fixação já mais moderno, um elemento já conhecido no mercado. Eu não vou citar porque existem outros elementos e isso aí vai depender de acordo com o planejamento de cada operadora, de cada concessionária, o quanto ela deseja investir, o quanto ela julga importante essa questão dessa confiabilidade. Então, eu não vou citar nem marcas, mas posteriormente, se quiser, eu forneço qual foi o elemento de fixação que foi utilizado aqui nesse coice de agulha, por exemplo. E aí a gente pode observar que eu posso citar, né, que essa foto aqui ela foi tirada no momento da sua aplicação, que foi lá em 2019, quando a equipe de monitoramento ela continuou realizando esse monitoramento, e quando a equipe da própria empresa esteve novamente no local 2 anos depois, eles observaram que o aperto desse elemento aqui ele se manteve ao longo de 2 anos. Em contrapartida, esses outros elementos aqui, né, que à época foram realizados intervenções no mesmo dia, eles tiveram que sofrer intervenções mais periódicas de reaperto. Inclusive tem um vídeo que mostra, né, um elemento desse aqui, né, à medida que o material rodante ele vai passando, a gente vê que ele está girando, ele está desapertando, afrouxando, né? E aí os resultados esperados dentro da apresentação, né, desse trabalho, né, é que na utilização dessas soluções mais modernas, né, você vai ter uma diminuição de custos, uma diminuição de intervenções na via, uma diminuição nas interrupções da operação da via, uma diminuição da perda de carga, ou melhor, você pode aumentar, né, o volume, uma diminuição na possibilidade de ocorrência de acidentes ambientais, por exemplo, e aí vai depender do tipo de carga com que está sendo transportada naquela via permanente. E aí, para essa questão, né, dessa necessidade de diminuição, eu venho trazer, né, um conceito ou uma informação que foi divulgado por Bugre e outros autores lá em 2010, de que os AMVs eles correspondem a uma equivalência de manutenção de 20 a 30% dos custos
da via permanente, ou seja, 20 a 30% dos custos de manutenção, de intervenções, de perda de carga, de restrição de velocidade está devido à questão do AMB. E aí vem a importância dessa preocupação, né, dessa dessa manutenção desses equipamentos para quê? Para que você tenha uma via permanente que vai te oferecer e que vai te propiciar o máximo, né, que ela pode te oferecer no transporte. E aí, né, de forma positiva, né, essa melhoria dessa aplicação desses elementos, ele vem trazer uma melhor capacidade operacional, uma maior segurança, você pode desenvolver velocidades maiores, né? Ou seja, você não terá essa questão de restrição de velocidade e pode te ofertar também, né, uma maior produtividade. E a conclusão final desse trabalho, que ele busca um convencimento através de publicação de estudos de que a realização de investimentos na aplicação de elementos ou soluções de fixação de equipamentos críticos da via permanente, eles podem oferecer uma maior segurança, um maior desempenho, uma diminuição de custos e vai consequentemente tornar o transporte ferroviário e metroviário cada vez mais competitivo. Aqui são as referências que eu utilizei no trabalho e são os meus contatos. Aqui na descrição, né, do evento já tem o meu LinkedIn, pode me procurar, pode mandar mensagem, eu estou à disposição de conversas, de críticas, de sugestões, né? E aí eu venho trazer também nesse trabalho, nessa apresentação, né, a importância novamente, né, dessa interação entre estudos acadêmicos e ferrovia ou concessionários ou controladores, né, para que sejam criadas bibliografias que podem auxiliar as gerações futuras. Conforme eu falei lá na apresentação, eu sou diretor de conteúdo da revista Ferrovia em Foco. Lá na revista a gente prima muito por apresentar trabalhos de qualidade, bem próximo, né, da questão acadêmica, né, e aí eu venho parabenizar, né, o Igor, que é sócio também, juntamente, né, nós somos sócios, eu, o Evaristo e o Igor. Então ele tem muitas publicações voltadas principalmente para essa questão acadêmica. Tem outros autores também que sempre contribuem com a revista Ferrovia em Foco, e aí a gente já vem com essa pegada diferente de somente estar apresentando, né, notícias relacionadas à ferrovia. Então a gente mantém também esse foco de divulgar esses artigos, esses trabalhos extremamente importantes, muito próximo de trabalhos acadêmicos. Para quê? Para que a gente possa promover, possa desenvolver o setor, estimular as pessoas a produzirem esses trabalhos para tornar, né, o setor ferroviário ainda melhor, setor ferroviário e metroviário. Então eu vim agradecer a todos vocês pela participação desse congresso. É apenas o segundo, mas virão outros e cada vez melhor. Eu acredito que vão ser os trabalhos apresentados, né? E esse aí também é a proposta, tá joia? E qualquer dúvida, qualquer sugestão,
pode mandar, né, através do LinkedIn ou nos comentários aqui também, que a gente está sempre à disposição. Tá joia, gente? Muito obrigado. Até a próxima.